Graça e paz, bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo. Hoje vamos começar a explicar quais são os gomos componentes do fruto do Espírito. A ideia inicial era fazer apenas um vídeo sobre isso, mas não deu. Quando testei o tempo do estudo, tratando de todos os gomos do fruto, deu muito mais do que 20 minutos. E assim, para ser fiel à diretiva do canal de ter estudos bíblicos simplificados de até 20 minutos, resolvi dividir a explicação de cada um dos gomos do fruto em 2 vídeos. Então, nesse estudo falaremos dos 5 primeiros gomos, ou seja, dos gomos do amor, alegria, paz, longanimidade e benignidade. E no estudo seguinte, complementaremos o estudo explicando os demais gomos do fruto do Espírito. O nosso texto base está em Gálatas 5, 22 e 23. Se você gosta dos nossos estudos, fique à vontade para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa. Se você não viu o primeiro vídeo de introdução ao fruto do Espírito, vídeo de número 27, recomendo que você vá ao canal e veja a primeira parte desse estudo, que vai ser bem edificante, pois iniciamos falando sobre o que cada cristão precisa ter para poder frutificar. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. Então, e continuando, já vimos o que precisamos para estar preparados para frutificar e alcançar as pessoas predestinadas que precisam ouvir a mensagem da salvação, e você pode ser o canal de Deus para que isso aconteça. Ficou com dúvidas sobre esse lance que eu falei sobre predestinação? Já tem um estudo sobre isso no canal, então procure pelo vídeo de número 22. Vamos em frente, e voltando ao fruto, lembramos que não são diversos frutos, mas um único fruto que tem gomos bem específicos, cada um com seu sabor, sua textura, sua suculência. Isso implica em grandes dificuldades para frutificarmos um fruto que seja homogêneo, com todos os gomos com seu sabor doce, suculento e agradável. Isso se dá por conta da nossa natureza carnal e pecaminosa, que insiste em continuar ativa, e nós muitas vezes damos vazão a ela. Por isso, alguns gomos podem estar meio amargos, azedos ou secos. Mas certamente não deve ser assim. E isso requer um grande esforço da nossa parte em dominar os gomos, que ainda precisam ser aperfeiçoados em cada um de nós e melhorarmos a cada dia. E você vai entender quais são aqueles que você deve melhorar na sua vida. Vamos falar algumas questões básicas e essenciais do significado de cada um dos gomos do fruto, lembrando que, como identidade geral, todos devem ser virtudes que qualificam e caracterizam um cristão, independentemente do grau de acidez, suculência, doçura ou amargura que cada gomo tem na sua vida. Pois cada um é uma pessoa diferente, com mais facilidade com uns e mais dificuldades em lidar com outros. Mas são marcas que precisamos ter em nossa vida e ir aperfeiçoando as que ainda não estão da forma como Deus deseja de cada um de nós. Primeiro gomo, o amor. O primeiro gomo tinha mesmo que ser esse. Primeiro, porque revela a essência de Deus, pois Deus é amor. Além disso, indica a necessidade de evidenciarmos o maior mandamento dito pelo seu Filho Jesus: amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor deve ser uma das marcas mais evidentes em um cristão. Mas manifestar o sabor desse gomo nesta sociedade caída não é nada fácil. Esse amor deriva do grego ágape, que é o amor voluntário que se refere ao amor fraternal não relacionado com afeição emocional ou mesmo à atração física. Refere-se à devoção e afeto que direciona para o serviço voluntário e altruísta. É o amor devido ao próximo, um amor sem expectativa de ser correspondido, um amor direcionado ao bem-estar e à felicidade do próximo, um amor que não seja ambicioso. É o amor que o apóstolo Paulo descreveu muito bem na sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 13. E sabemos que viver aquele amor não é fácil
E se conseguirmos evidenciar um pouco dele, é pela mediação e capacidade de Deus agindo em nossas vidas. A prática do amor implica muitas vezes em resiliência, ou mesmo resistência em devolver o mal com o bem. E como vivemos em um mundo posto no maligno, exercer o amor talvez seja a maior prova de fé, porque é do amor que vão derivar quase todos os demais gomos do fruto do Espírito, em especial os que se referem à manifestação junto ao próximo. Você não conseguirá ser longânimo, misericordioso, bondoso, fiel ou manso se o amor não estiver bem evidenciado na sua vida. Lembre-se ainda que o amor foi descrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, como o dom por excelência, ou seja, aquele que supera todos os demais dons, o maior entre todos os dons espirituais. Não adianta você manifestar qualquer daqueles dons espirituais que já estudamos, se não tiver o amor evidenciado em suas atitudes. Um dia desses, eu e minha esposa fomos ao mercado que tem uma praça de alimentação. Assim que entramos, fomos abordados por um pedinte que pedia um prato de comida. Fui rude e neguei o pedido dele, mas a minha esposa, pelas minhas costas, chamou o rapaz e eu nem percebi. Quando estávamos nos servindo no self-service, lá estava minha esposa conversando com o rapaz e ela, que estava sem dinheiro naquela hora, se virou para mim e perguntou se eu não tinha mesmo dinheiro para pagar uma refeição para o rapaz. Claro que eu tinha, mas tinha deixado o coração endurecer, porque muitas vezes damos dinheiro que são usados para outras coisas nocivas. Bom, dei o dinheiro a ela e ela entregou ao rapaz, que foi direto pagar a comida antes mesmo de se servir. Quando sentei, tive que pedir perdão a Deus pelo meu ato de desamor. Faltou amor e, por faltar amor, faltou a misericórdia, a bondade e o domínio próprio, no mínimo. É nesses momentos que percebemos a luta constante entre a carne e o espírito, e se não prestarmos atenção, podemos ser facilmente derrotados. Ainda bem que Deus colocou na minha vida essa mulher para me ajudar a corrigir as atitudes erradas. Às vezes nos irritamos com o porquê no meio de dezenas ou centenas de pessoas vem aquele pedinte pedir especificamente para você. Aprendi que não foi o pedinte que veio até mim porque ele queria. Ele foi enviado por Deus a mim e pode ser enviado a você, para que possamos manifestar o amor de Deus a alguém menos favorecido e sermos aprovados ou não naquele teste, porque é um teste. Somos testados o tempo todo e precisamos estar atentos para não negarmos a nossa fé com as nossas atitudes e ações, mesmo que seja algo entre você e Deus, quando só Ele está vendo. Então, sempre que puder ajudar, demonstre o seu amor. Segundo gomo, a alegria. Vem do grego chara, significa uma excitação emocional e de prazer por causa de bênçãos esperadas ou recebidas para si mesmo ou outras pessoas. Tem também uma relação com uma felicidade ancorada nas promessas de Deus para uma vida espiritual, o que te faz ter uma alegria em seu coração que transcende o intelecto e não está relacionada às circunstâncias da vida. Como o gomo da paz, você não pode produzir ou usar algum método para criá-la. Pode apenas desfrutar dessa bênção, pois provém do próprio Espírito, e a sua parte, como mero servo, consiste apenas em manter-se conectado e em comunhão com a fonte, que é Jesus. É uma marca muito forte na vida de um cristão. Ser alegre quando tudo está bem, qualquer um consegue. Mas ser alegre em momentos de dor e de aflição é que mostra o grau de doçura ou acidez ou amargor do gomo da alegria no seu fruto. Não é ser uma pessoa masoquista que gosta de sofrer, de sentir dor e de ser humilhado. Longe disso, e muito ao contrário. É ser uma pessoa que, independentemente das circunstâncias estarem favoráveis ou bem ruins, não olha para elas como se tivessem o poder de alterar e diminuir a sua fé, que está firmada em Cristo e não nas circunstâncias. Ter alegria para um cristão é ter contentamento com as coisas que tem ou que chegam às suas mãos. É como o apóstolo Paulo, que estava contente em toda e qualquer situação, boa
ou péssima. Ele nos deixou um exemplo muito grande a ser seguido quando escreveu em sua carta denominada Carta da Alegria, a Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13, quando afirma: "Não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação que eu me encontre. Sei passar falta e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece." Se te falta doçura nesse gomo, leia toda a carta aos Filipenses e medite sobre ela. Aprenda que podemos ser alegres mesmo em grande tribulação e dificuldade. Não estou dizendo que é fácil. Vai exigir um esforço muito grande para exercer uma fé que transborda os problemas e que pode te manter de pé. Isso agrada muito o coração de Deus quando vê um dos seus filhos amados transmitir alegria em meio à dor, pois revela o tamanho da sua fé nele. Terceiro gomo, a paz. Outra marca que tem muito mais a ver com você mesmo do que com os outros. Trata-se daquela paz oferecida por Cristo quando declarou: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá." Ter essa paz é que faz toda a diferença no cristão. É ter paz diante dos problemas e aflições do mundo. É ter uma paz que quando você está diante do caos, qualquer que seja ele, você não consegue entender porque você está tão calmo, sereno e tranquilo. Como diz a Bíblia, é uma paz que excede todo o entendimento e que é difícil até de explicar. A gente tem que experimentar e tem que ser muito valorizada. Segundo a palavra grega eirene, da qual deriva a nossa palavra paz, seu significado é um estado de quietude, descanso, repouso, de ordem e segurança no meio das contendas e das lutas e tentações. Toda essa calma interior que manifestamos é resultado da confiança total no relacionamento com Cristo e na fé depositada no Salvador. E quando você passar por lutas e dificuldades, ela é a régua que você pode usar para medir a sua fé. Se você não tem paz no meio das perturbações, passou da hora de pedir a Deus que aumente a sua fé. Uma vez fui a um culto numa igreja neopentecostal. Depois do momento de chamarem à frente quem tinha feito o propósito da oferta de R$1.000, de 500, 300, 200 e de R$100, o pregador convidou alguns irmãos para darem testemunho das bênçãos de Deus na sua vida. E o pregador colocou o microfone em uma irmã e perguntou qual era a bênção dela. E ela falou calmamente que depois de encontrar a Cristo, ela tinha uma vida de paz abundante na vida dela. O pregador replicou: "Sim, minha irmã, que bom, mas qual foi a bênção?" E ela retornou: "A bênção é que hoje eu tenho paz na vida. Tenho uma vida de paz, muita paz, como eu não tinha antes." Não satisfeito, o pregador retomou pela terceira vez: "Sim, minha irmã, já entendi. Mas qual é a bênção? A bênção?" Mas ela se manteve firme na sua resposta: "A paz de Deus na minha vida." Então, o pregador desistiu e virou-se para o outro lado para ouvir outro tipo de bênção, que esperava que as pessoas fossem contar. Desistir e sair imediatamente daquele culto, porque uma igreja que não valoriza a paz como bênção absoluta de Deus na vida de um dos seus filhos não pode ser uma igreja séria e que entende a mensagem do Evangelho. Tinha aturado a exibição dos ofertantes monetários que se identificavam para todo mundo ver, e por isso já haviam ganho seus galardões. Mas aquela cena do pastor injuriado com a irmã que não tinha uma bênção material para exibir foi demais. Não se pode esquecer de que existe a paz em relação ao relacionamento com as pessoas, e nesse aspecto é bem visível para os outros e também é muito importante. Tanto é importante que o escritor da carta aos Hebreus nos recomendou em Hebreus 12:14, quando ensinou: "Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor."
Veja bem, o que nos fará estarmos com o Senhor não é a paz, mas a santificação, ou seja, uma vida de santidade. E nesse aspecto, esse é um dos gomos do fruto do Espírito, que muito coopera e nos ajuda no processo de santificação. O próprio Jesus deixou muito bem claro a importância de ser uma pessoa que busca a paz. Ele ensinou em Mateus 5,9: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a recompensa é uma das maiores em relação a todas as demais bem-aventuranças. Serão reconhecidos e chamados de filhos de Deus, com acesso a todas as bênçãos que isso representa e significa. Praticar a paz é ser contrário a qualquer tipo de violência e tem uma relação muito forte com a mansidão. Quarto gomo, a longanimidade. Alguns podem usar uma outra palavra mais usual, mais moderna, afirmando que longanimidade é paciência. Mas entendo que a paciência é apenas a ponta do iceberg da longanimidade, que tem a ver com a habilidade de suportar as injustiças e a disposição de aceitar situações irritantes e dolorosas. Do grego macrotumia, indica resistência paciente, suportando injúrias, ofensas, difamações ou provocações, sem murmurar, replicar ou se ressentir. A longanimidade anda de mãos dadas com a mansidão, pois o exercício da longanimidade requer muito mais que contar até 10. Implica em manifestar um agir sereno para não se deixar levar pelas atitudes negativas dos outros e que tanto te ofendem a ponto de fazê-lo revidar. E é nesse ponto que o seu gomo de longanimidade mostra o seu sabor, no não revidar. Revidar é fácil, rápido e normal, humanamente falando. Mas é nesse momento que você pode praticar a humildade diante de Deus para que Ele, no momento certo, te exalte. Quinto gomo, a benignidade. Essa palavra, que vem do grego chestotes, indica a vontade de ser gentil, temperado com uma conduta refinada em caráter. Pode ser definida como uma preocupação altruísta pelos outros e no desejo de tratar as pessoas com gentileza e cuidado. É uma manifestação clara da prática do mandamento do amor ensinada por Jesus Cristo. Mas sejamos realistas, a benignidade não é um usufruto exclusivo dos cristãos, mas para estes é uma obrigação inafastável. E aí? Como estão os sabores desses gomos no seu fruto? Estão todos doces e suculentos e apetitosos, ou tem algum que ainda está seco, amargo ou ácido? No próximo vídeo, completaremos a lista com outros 4 gomos citados pelo apóstolo Paulo. No nosso e-book Cristianismo para o século XXI, disponível na Amazon, traz muitos outros detalhes sobre esse e outros estudos. É bem baratinho e mais barato que um sanduíche, se você quiser comprá-lo. E são 500 páginas de conteúdo que vão reforçar o seu conhecimento nos temas que já abordamos. Se desejar, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com outras pessoas e use-o também para evangelizar. Até o próximo vídeo, quando vamos continuar tratando dos demais gomos do fruto do Espírito. Deus te abençoe, fique com Deus, abençoe toda a sua família e um grande abraço.